Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Beleza? Legal? Bacana. No outro vídeo eu falei bastante sobre 13º, que é uma demanda dessa época do ano, né? Mas uma outra demanda interessante que eu também citei lá foi das férias. E quem não quer pegar férias? Todos nós queremos férias nesse momento, né? Um ano bem conturbado, bem difícil, então férias é importante. Se você ainda não é inscrito no meu canal, nesse cantinho aqui, ó, inscreva-se, acione o sino para que os próximos conteúdos você possa ter também aí em mãos. E também curta e compartilhe, indique para seus amigos, para que eles possam tirar suas dúvidas também sobre esses conteúdos. Como eu falei no outro vídeo, nesse ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas coisas foram feitas pelo governo federal e algumas delas foram as medidas. A medida 927, lá em março, ela tinha o propósito de falar sobre férias coletivas e férias antecipadas, algo que não é previsto pela CLT. Outras situações também nessa mesma medida também foram feitas pensando na manutenção do emprego, né, e no trabalhador. Uma delas, por exemplo, é a situação do banco de horas, a jornada 12 por 36, né, e muitas outras situações como exame médico e tudo mais que foi pensado no trabalhador e também na empresa, assim como o fundo de garantia também que as empresas poderiam pagar depois do mês de julho até o mês de dezembro. Para a gente entrar no nosso assunto hoje, que é férias, é algo bem complexo, mas também não é tão complexo assim como as pessoas pensam que é. Geralmente o departamento pessoal tem muita dificuldade de explicar sobre férias. Por quê? Férias há somente em uma situação do ano. E nós temos direito a férias quando nós completamos 12 meses, ou seja, um período aquisitivo de 12 meses trabalhado. Esses 12 meses de férias, ele não funciona da mesma forma que o 13º, porque o 13º ele compreende de 1º de janeiro até 31 do 12, para ser mais preciso, 20 do 12, que você já tem direito às 12 parcelas, ou 15 do 12 no caso, porque são 15 dias dentro do mês. As férias é diferente, as férias é período letivo. Então, se eu sou contratado em uma empresa no dia 3 de novembro, isso quer dizer que o meu período aquisitivo começa em novembro. Por que a ideia de trazer sobre o vídeo hoje? Pensando exatamente no que eu falei no vídeo anterior. Eu falei de uma diretriz orientativa que veio do Ministério Público do Trabalho e logo depois, em 17 de novembro, teve uma nota técnica que saiu pelo Ministério da Economia que falava exatamente sobre isso. Quando nós falamos de suspensão de contrato, ele geralmente vai parar o seu contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho, ele simplesmente para naquele período e você não tem renda, não tem fundo de garantia, não tem salário, não tem alguns benefícios. O que ficou bem legal com essas medidas, que ela tinha o propósito de simplesmente proteger o seu emprego. Então, quando o governo federal fez isso, ele pensou principalmente na empresa também, que é a manutenção do emprego e não da renda. Por isso que a nota técnica trouxe esse propósito. Se nesse momento as empresas tivessem que arcar com essa situação do seu contrato parado, automaticamente iria criar uma situação de dificuldade financeira para essa empresa, que é o seu empregador. Mas vamos falar da prática das férias, o que é mais simplesmente fácil para a gente saber. Os meus amigos e colegas, os meus parentes, eles estão querendo saber sobre isso, e você também está querendo saber sobre isso. Como que nós fazemos os cálculos de férias? Simplesmente assim. As férias são sempre 30 dias, ou dependendo da situação do seu empregador, que pode comprar um pecúnio de 10 dias, que nós chamamos de abono pecuniário. A empresa te paga 20 dias de férias, você faz um gozo de 20 dias de férias e ela compra 10 dias de férias. Financeiramente isso para você é vantajoso. Por quê? Você trabalha 10 dias somente, além de receber esses 10 dias nas suas férias inteiras com os 30 dias,
você ganha mais 10 dias no seu salário quando você retornar de trabalho. Aí que está o grande problema. As pessoas, quando retornam ao trabalho, ela sempre fala que ela não entende e que o departamento pessoal fez alguma coisa errada. Como calcula as férias? Essa é a ideia? Vamos lá. Você vai pegar o seu salário inteiro, simplesmente inteiro, e dividir ele por 30. Esse cálculo, você precisa sempre pensar que o mês ele começa no dia 1º e termina no dia 28, 30 ou 31. Então, digamos que a sua empresa ela te deu férias no dia 8. Isso quer dizer que você terá 7 dias trabalhados, certo? E 23 dias de férias. O cálculo dessas suas férias, nós chamamos de férias bipartida no departamento pessoal, porque ela entra no mês seguinte. Se esse mês é 31, o 31 também vai contar, porque eles são consecutivos. E aí no mês seguinte, você tem mais 7 dias. Na verdade, vão ser 6 dias, né? Porque você já teve 24 dias nesse mês aqui. Por exemplo, se for março, dezembro, alguma coisa do tipo. Então você vai ter mais 6 dias, que vai estar no mês seguinte. Então o seu salário vai sair da seguinte forma. Da seguinte forma ele vai sair: 7 dias de trabalho e 23 dias de férias. Compreende os 30 dias, que seriam os 30 dias trabalhados. O terço de férias, ele vai compreender exatamente naqueles valores que estão ali. Então, digamos que você tem um salário de R$ 1.200, você vai dividir R$ 1.200, né? E nós vamos chegar a um valor X de quanto que vai dar esses 7 dias com o salário e esses 23 dias com férias. Esses 23 dias, que é o valor das férias, ele vai simplesmente fazer o terço também sobre esse valor. No mês seguinte, nós vamos fazer o mesmo cálculo. Você terá mais 6 dias de salário, porque esse mês foi 31, é o exemplo que eu dei. E você vai ter 6 dias de férias, mais um terço desse valor também. E 24 dias de salário. Porém, tem uma mudança bem interessante, que as pessoas muitas vezes não entendem. O que diz a lei? Eu não me recordo exatamente se é artigo 124 ou 130 da CLT que fala sobre as férias. Ele diz que a partir do momento que você vai tirar as suas férias, a empresa ela precisa te pagar 2 dias antes do início do gozo de férias. Então isso quer dizer que no 5º dia útil você terá 7 dias de salário, né? Mas já foi antecipado 23 dias de férias ou salário. Então quando chegar no 5º dia útil, você não vai ter 30 dias de salário, você vai ter somente 7 dias de salário. Mas, porém, 2 dias antes de sair de férias, a empresa já te adiantou esses 23 dias e os outros 6 dias que ia passar para outro mês, formando os 30 dias completos. 7 dias, desculpa. Formando os 30 dias completos. Então o cálculo de férias é bem simples, da forma que eu estou colocando aqui na planilha, conforme esse exemplo de um salário de R$ 1.200. Tá? Então, por que é feito dessa forma? Porque quando a empresa te paga essas férias, esse cálculo das férias, ele incide FGTS, que é o seu fundo de garantia, também incide INSS e talvez imposto de renda. Tem alguns casos que tem a situação da pensão alimentícia também, que é previsto por lei, então isso também é lançado nas férias, tá? Mas é a única situação que nós sabemos de descontos que são legais. Sindicatos, alguma situação ou outra, até pode haver, mas não é normal, mas acontece também. Então, os valores de férias, eles costumam sempre ser um pouco maior do que o salário. Por quê? Por causa do terço de férias. Então, quando você pega as férias, você pegou o seu valor de férias, você pensa o seguinte: esse dinheiro não está sobrando. Você pode contar com o seu valor do terço de férias. Esse é o valor a mais que você tem. O restante, ou você adianta contas do mês seguinte, ou então você guarda esse dinheiro, porque ele vai fazer falta. E aí uma coisa bem interessante, que os valores não batem exatamente por isso. Por isso que eu estou fazendo essas planilhas aqui com esses valores, que é para que vocês possam ver nesses slides como que isso fica no seu pagamento.
Pensando em um mês, por exemplo, como dezembro, que você tira férias no dia 8, por exemplo, e volta a trabalhar no dia 7 de janeiro, e a mesma coisa no mês de janeiro. Então, eu quero te dar esse exemplo aqui, como que vai ficar o seu pagamento no quinto dia útil de janeiro, e como também vai ficar já o seu pagamento no quinto dia útil de fevereiro. Porque janeiro corresponde ao quinto dia útil lá em fevereiro, tá? Beleza, Robson, isso é o básico que nós sabemos de férias. O que mais nós precisamos saber então agora, já que você falou que tem uma mudança com essa medida provisória 936 que se tornou a lei 10.040, se não me engano. Então, só para a gente ser mais claro, a ideia do governo federal, ela já é prevista na CLT quando nós falamos da suspensão do contrato. Então, ele não mudou nada, ele só simplesmente falou na nota técnica o que não se falou na medida provisória e na lei quando ela foi criada. Então, esse período que você não trabalhou e ficou suspenso, recebendo o auxílio emergencial do governo, esse período ele não é contado dentro do seu período aquisitivo. Então, para dar um exemplo prático disso, no 13º eu falei de 3 meses de suspensão. Eu gostaria de manter isso aqui para que ficasse mais claro. Digamos que você entrou trabalhar na X empresa no dia 3 de novembro de 2019. Na prática, o seu período aquisitivo ia vencer no dia 2 de novembro de 2020. Nesse ano, se você teve 3 meses de suspensão no seu contrato de trabalho, lembrando que nós estamos falando de suspensão e não redução, as suas férias, quando chegar em 3 de novembro, digamos que você voltou em agosto ou em setembro, em qualquer período aí desses 3 meses de suspensão, quando você chegar em 2 de novembro, que ele ia vencer esse período aquisitivo, ele vai prolongar 3 meses mais para frente. Ou seja, você terá dezembro, janeiro e fevereiro. Ele vai vencer em fevereiro. Aquele período que começou em novembro, ele vai vencer em fevereiro, porque teve esses 3 meses no meio. O legal seria se isso já fosse cancelado e começasse um novo. Porém, esses 30 dias de férias seu ele não seria completo, ele seria somente parcial, o que também não é legal por lei. Então, entende-se que vai até março, prorrogando esse período, e você teria direito aos 30 dias de férias. Nesse momento, algumas situações, com a medida provisória 927, as pessoas já tiraram essa férias. E como que vai ficar isso para o governo? Entende-se da mesma forma. O seu período aquisitivo ele vai começar dessa data para frente. Alguns legisladores falam algumas outras coisas, mas a prática de departamento pessoal, como nós sabemos que ela vai acontecer isso. Alguns sistemas, a maioria deles, por exemplo, o que eu trabalho, ele já faz esse tipo de conversão e já se entende dessa forma. Então fica mais fácil entender o seguinte, meu amigo, que as suas férias vai vencer em fevereiro. Porém, o seu empregador, provavelmente, ele já pode te dar 15 dias de férias, como também é permitido pela nova reforma trabalhista. Eu espero que esse vídeo possa te alcançar de uma forma mais tranquila a entender esses cálculos conforme as planilhas que eu coloquei lá atrás no vídeo, que vai ficar mais fácil para simplesmente você ver como que fica o seu salário, em termos matemáticos mesmo. Exemplos de salário é sempre a mesma coisa. Você vai pegar o seu salário, divide por 30 vezes a quantidade de dia. Nós não estamos falando em carga horária, tá bom? Nós não estamos falando em valor hora de trabalho. Tudo bem que o seu salário também ele pode ser pago de alguma outra forma. Por exemplo, quem é horista ou diarista. Tá? Se ele for feito dessa forma, aí sim o cálculo vai ser exatamente sempre por 30 ou pela quantidade de horas que você tem no mês, 220 ou se quebra parte em horas e parte no descanso semanal, mas sempre vai dar o mesmo valor lá no fim, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado dessas minhas informações e possa curtir os próximos vídeos. Mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo, aperte o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos, curta e compartilhe com aqueles seus amigos que também têm muitas dúvidas sobre isso. Valeu, meu amigo. Até a próxima.